Boa noite. Boa noite. Nossa, como é bom ver vocês. Para quem não me conhece, eu sou Valdirene, já sou trabalhadora da casa. Essa família que me acolhe já tem mais de 10 anos. Então, quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui novamente. Agradecer vocês por estar aqui. Eu falo que quando a gente está aqui em cima, a gente vê o olho de vocês. Gente, que energia gostosa que vocês passam. É muito bom, viu? Então, vocês dão muita força aqui pra gente. E hoje o nosso tema, Nunca Estamos Sozinhos. Para começar a falar desse tema, eu quero pedir a Deus que nos oriente. Pedir a Deus que nos ampare, porque é um tema que vai mexer muito com a gente. São muitas reflexões que nós vamos fazer na noite de hoje. Então eu peço a espiritualidade amiga que esteja conosco para mais um aprendizado, certo? Quando eu peguei esse tema aqui, eu embasei em vários palestrantes excelentes, em que Eliseu Landeira, A Influência dos Espíritos em Nossas Vidas, Sueli Caldas Schubert, A Influência dos Espíritos em Nossos Pensamentos. Também o Livro dos Espíritos, que tem 2 questões que vamos estar conversando, falando sobre elas, essas 2 questões. Maíse Braga e Jack Daça, que inclusive é o título da noite de hoje, Nunca Estamos Sozinhos. Divaldo Franco, A Influência dos Espíritos em Nossos Pensamentos. E Raul Teixeira, O Anjo Guardião. Se vocês quiserem obter mais informações em relação ao tema, vá no YouTube, que vocês vão poder ter um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre isso aí. Está no Livro dos Espíritos, na pergunta 459. Livro dos Espíritos é uma da codificação aqui que nós usamos, é de conhecimento possivelmente de todos vocês. Está essa pergunta Kardec fez aos espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Olha que pergunta Kardec faz aos espíritos. Vou repetir. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? E olha o que os espíritos respondem a Kardec. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Nós temos essa percepção? Como que está o nosso dia? Temos essa percepção olha esse trecho aqui, ó. Frequentemente são eles que nos dirigem. Olha quanta sabedoria. E o que a gente pode aprender com isso? Essa pergunta, ao longo da nossa conversa, a gente vai tentar solucionar, tentar explicar um pouquinho. A gente sabe que os espíritos nada mais é do que alguém vivo. Nós sabemos que somos eternos. Nós somos espíritos eternos que estamos momentaneamente encarnados. E como estamos aqui encarnados, nós, tanto aqui quanto os espíritos, nós temos sentimentos, né? A gente convive um com o outro, tem sentimentos, tem afeições, a gente consegue conectar com o outro pelo pensamento. Então nós nutrimos um para com o outro essas nossas afeições. Então a gente sabe muito que não é a separação do corpo que vai nos distanciar de alguém muito querido. Não, nós continuamos nutrindo amor por eles.
e eles por nós. Tanto os encarnados, independente de onde ele esteja, se tem esse carinho, a gente consegue conectar. Porque toda essa conexão, essa sintonia, ela vem pelo pensamento. Então nós conseguimos. E pensamento não tem barreira. Pensei, conectei. Se você tiver com o mesmo pensamento que eu, a mesma sintonia, você vai conectar. E eu estou falando de coisas tanto boas quanto ruins, né? E é isso que é para a gente pensar hoje. Nunca estamos sozinhos. Ninguém levanta. Eu acho que a maioria do ser humano, quando levanta, ele quer ter um dia tranquilo, harmonioso. Então a gente se conecta com o nosso anjo da guarda, com os mentores, amigos, com Deus. Mas a gente sabe que no decorrer do dia, alguma coisa muda, né? E quando muda, com quem estamos? Com quem estamos sintonizados as 24 horas do nosso dia? E é baseado nisso que tem o Emmanuel, gente. Olha que frase linda do Emmanuel. Dizes o que pensas, que eu te direi com quem andas. E vem o Divaldo, né, para completar. Diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. Bem profundo isso, né? Com quem estamos andando? Com quem estamos sintonizando? Nós sabemos que essas afeições que nós nutrimos pelo outro, ela vai além da vida. Tá? Nós sabemos que quando a gente tem alguma coisa com o outro, coisa ruim, né? Alguns débitos que a gente deixou aí do passado, ou que a gente conquistou nesse presente, a gente tem essa afeição, essa sintonia para trabalhar. E como que nós estamos trabalhando isso? Como que nós estamos colocando esse pensamento do nosso lado? Como que estão essas pessoas do nosso lado? Quando a gente fala que esses espíritos que estão aqui do nosso lado, ele não nos manipula. Em hipótese nenhuma, gente. Não é para ter medo. Quando o Espírito fala assim, você pode até ser guiado por eles, né? Eles trabalham mais na gente, muito mais do que a gente supõe. Não é para a gente ter medo deles. Não é em hipótese nenhuma. Mas é para a gente ter consciência. Por quê? Nós temos os nossos carinhos que já foi lá para o outro lado. Essas pessoas, elas nutrem uma afeição tão grande por nós e elas querem o nosso bem. Elas fazem de tudo para nos ajudar. Mas a gente sintoniza também com coisas que não são boas. Nós também deixamos os nossos débitos, muitas vezes, vir cobrar da gente aqui na Terra. E são esses débitos que muitas vezes a gente cai. A gente deixa se influenciar. Aí tem, muitas vezes a gente deixa influenciar por esses espíritos. Por essas pessoas que nos querem mal, ou que nós queremos mal a eles. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que acreditar nisso. O espírito não manipula a gente. Não manipula. Nós conseguimos, com o nosso pensamento, com o nosso querer, com a nossa mudança de sintonia, simplesmente afastar qualquer coisa que a gente não queira. Então somos nós que dirigimos a nossa vida. Essa é a nossa responsabilidade. Então é bom a gente entender que tudo que acontece conosco, quem está
segurando na mão todos esses acontecimentos, somos nós mesmos. E aí vem a pergunta: os espíritos influenciam nas nossas decisões? Eles influenciam? Sim. Sim, eles nos influenciam. Mas lembra que eu falei do livre-arbítrio? É só se a gente quiser? É só se eu deixar? Ele pode, inclusive, me comandar, se eu quiser. Que tipo de influência estamos cedendo? E aí, gente, vem essa frase aqui, olha. Vamos colocar essa frase no nosso dia. Não somos vítimas de nada. Somos o agente de tudo. Nós não podemos nos sentir vítimas. Como diz até uma brincadeira, quem tem que sentir vítima são eles. Porque eles só vêm se a gente pensar neles. Se a gente der brecha. Se a gente não dá brecha, eles não conseguem. Tá? Então, quem é a vítima daí? Nós não somos. Não podemos sentar nessa cadeira de vítima, nos achar frágeis, nos colocar como pequenos e deixar as coisas acontecerem. Nós somos fortes. Nós somos agentes da nossa vida. E quando a gente fala que eu sou agente, eu coloco essa responsabilidade do meu dia a dia. Eu consigo fazer. É fácil? Não é fácil. Ninguém está aqui dizendo que o nosso dia a dia é fácil. Porque nós temos, novamente, já foi falado em outras preleções, que nós temos débitos. Nós estamos no mundo de prova e expiação. Nós estamos aqui porque alguma coisa a gente fez, então a gente tem que batalhar para ser um pouquinho melhor. Então, se a gente tem esses débitos, a gente está aqui para resgatar alguns deles. Então, não é nada fácil. Mas a gente não é para se sentir vítima. A gente é para colocar realmente o pensamento que nós não estamos desamparados. Que quando vier a dificuldade, eu tenho amigos protetores que vão nos ajudar. E vão também nos influenciar. São os amigos protetores que nos influenciam, se a gente quiser. Então, por que a gente não deixa essa brecha legal, essa brecha para que eles cheguem até nós? Por que a gente não abre esse caminho? E aí, somos donos do nosso destino? Novamente a resposta é sim. Eu comando o meu destino. Eu sei aquilo que é o melhor para mim. Embora, novamente, eu repito, às vezes é difícil a gente encontrar saídas. É muito difícil quando a gente vê muita coisa que a gente não programou acontecendo com a gente. É muito complicado. Mas aí, gente, vem aquela coisa muito gostosa de saber que não estamos sozinhos. Se eu não estou sozinha, eu tenho que me sintonizar com alguém. Com quem que eu vou me sintonizar? Nós nutrimos tantos carinhos, tanto pelos encarnados quanto os desencarnados, por que eu não me sintonizar com eles? Por que eu tenho que me sentir tão frágil achando que Deus me abandonou? O que muitas vezes a gente fala, Deus me abandonou. E Ele não abandona a gente. Muitas vezes somos nós que nos distanciamos dele. Mas a gente sabe que a um pensamento a gente consegue conectar com eles. E nós sabemos também que Jesus deixou para nós duas palavras milagrosas: orai e vigiai. Jesus colocou essas duas palavrinhas, orai, é porque Ele está colocando assim, gente, Deus está aqui.
do seu lado. Conecte-se a Ele. E vigiai é porque nós somos falhos. Nós caímos muito em tentação. Nós somos a pessoa que sofrimos muito as influências. E nós ainda não somos perfeitos. E por essa imperfeição, a gente muitas vezes nós fazemos coisas que a gente fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Né? Então tem também aqui Paulo de Tarso, que antes era um perseguidor de Cristo, virou apóstolo. Ele fala, somos acompanhados sempre por uma nuvem de testemunhas invisíveis, todos nos observam. Gente, todos nos observam. Vocês já pensaram nisso? Que estamos, como eles dizem, acotovelando aqui os espíritos, as pessoas. Pelo quê? Pelo nosso pensamento. Nós atraímos qualquer coisa. A gente tem uma sintonia, a gente tem como se fosse um rádio. Nós, de onde quisermos, a gente consegue sintonizar, onde quer que seja a estação, onde quer que ele esteja, a gente consegue sintonizar. Então a gente está muito próximo de quem a gente quer e de quem a gente não quer. Então nós estamos aqui, todos nos observam. E aí? Como que eu vou pensar nessa frase? A nossa vida, gente, é de muito estresse. Nós estamos vivendo num mundo em que a gente não está tendo tempo para muita coisa. Quando a gente vê, a gente está levantando. Quando a gente vê, a gente está dormindo. Está levantando, está dormindo. É um estresse muito grande que a gente coloca na nossa vida. E às vezes a gente é como uma esponja. Devido à falta do orai e vigiai, a gente fica como uma esponja. Porque o estresse da pessoa, do ambiente, a gente faz o quê? A gente se deixa envolver por isso. Às vezes o estresse não é nem meu, mas eu entrei naquele ambiente, não estou vigilante, caí. E quando eu me vejo, eu estou toda dolorida, carregada. Quando eu me vejo, aquele pensamento que eu tive de manhã de, nossa, hoje vai ser o dia da alegria. Quando eu vejo isso, o que acontece? Alguém brigou, no trabalho aconteceu alguma coisa, na família aconteceu outra coisa. Quando eu vejo, eu já estou carregada dessas energias que eu deixei. Eu orei. Eu levantei de manhã disposta a ter um dia maravilhoso. Mas eu não vigiei. E aí, agindo como esponja, a gente carrega todo o estresse do outro. Todo o estresse que não era nosso. Daí a importância, novamente eu vou repetir, orar e vigiar. Porque os espíritos, gente, e as pessoas também encarnadas, elas agem na gente, na nossa fragilidade. Não pensa que quando a gente é forte, eles conseguem nos abater. Só abate aquele que está fraco. Então é na nossa fragilidade, porque eles nos observam, eles sabem quais são os nossos pontos fracos. E é nesse ponto fraco que ele vem, nos tenta, e a gente cai. Às vezes a gente até fala depois, nossa Senhora, mas por que eu fui cair numa besteira dessa? Mas que bom que tem, né, gente? Que bom que depois tem a reflexão, que a gente fala, e não vou cair novamente. E é para isso que a gente está nesse mundo aqui de provas e expiações. Que é para a gente trabalhar o nosso senso de moralidade. É aquela coisa do certo e do errado. Posso ou não posso fazer. Então, quando a gente trabalhar esse senso de moralidade,
o que eu devo fazer, o que eu posso, aí muita coisa boa vai estar nos direcionando, tá? Para o melhor, com certeza. E nesse livro dos Espíritos aqui, novamente, há espíritos, é uma pergunta que está no 489 do livro dos Espíritos. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? É uma pergunta que Kardec faz. Tem espírito que se liga a nós para nos proteger? Sim. O irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Olha a bondade de Deus. Deus, sabendo que a gente está aqui no mundo de provas, de expiações, que a gente está num mundo que é difícil, olha a misericórdia dele. Ele envia alguém para proteger a gente. Mesmo a gente tendo todo esse turbilhão, vivendo, né, passando por cada coisa que a gente fala, meu Deus, eu não estou conseguindo. Ele envia, desde o nosso nascimento, alguém para nos proteger, nos guiar, amparar. É alguém que fala com a gente o tempo inteiro. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente não escuta ele. Sabe aquele remédio quando a gente vai no médico? E o médico receita aquele remédio que é a cura para nós. Mas a gente fala, não vou tomar não. E aí? Cabe a nós. O nosso amigo espiritual, ele está conosco o tempo inteiro. Ele sofre quando vê os nossos erros. Nós, como pais, quando a gente vê os nossos filhos fazendo uma coisa que não é legal, a gente sofre. Então imagina o nosso anjo da guarda que vê muito mais daquilo que a gente acha que é. Ele vê muito mais além do que o nosso dia a dia. Ele sabe daquilo que nós vamos passar. Imagina ele vendo a gente cair. Aí ele vem aqui, ele fala conosco, ele manda um amigo encarnado para falar com a gente. Quantas e quantas vezes tem aquele amigo que a gente estava passando por uma dificuldade, tem aquele amigo que fala, olha, vamos lá, é assim, dessa maneira, vamos lá, eu vou te ajudar. Gente, foi uma ajuda de Deus que veio para nós. Sabe? É a gente começar a olhar. É a gente começar a silenciar o nosso pensamento. Porque às vezes a gente não escuta. Tantas formas nos são ditas e a gente não escuta, não para. Muitas vezes a gente fala que o nosso silêncio é muito pesado. Por quê? Porque a gente não silencia a mente. A gente está em silêncio, mas a nossa mente está em um turbilhão. E como eu vou me conectar com alguém para me ajudar? Como que eu vou me conectar com ele? Se eu não estou tendo tempo e nem vontade de me conectar com o meu anjo guardião, com a pessoa que pode me ajudar. Às vezes a gente está numa ideia tão fixa mesmo, que vem uma pessoa nos dando aquela conversa, falando alguma coisa e a gente não quer sair dela. A gente está resistente. E o que Deus espera de nós, gente? Mudança. É isso que nós estamos fazendo aqui na nossa vida. É nós não sentarmos nessa cadeira de vítima e achar que tudo acontece com a gente e ficar lá prostrada. Deus quer ação. Sabe esse arado que foi falado, né? É isso que Deus quer. Que a gente realmente pegue
a nossa responsabilidade de vida e comece mesmo a viver. Porque esse presente grandioso que Ele deu para nós, o que nós estamos fazendo? E aí eu volto a falar para vocês. Nunca estamos sozinhos. Se a partir desse dia, dessa nossa conversa, a gente não começar a pensar nesse assunto, nós vamos ter algumas dificuldades. Porque nós já sabemos como conectar com o bem, onde buscar a força para ser ajudado. Eu consigo fazer isso pelo meu pensamento. E nós sabemos que o nosso anjo da guarda, esse amigo protetor, ele nos ampara. Aconteceu uma coisa, só para vocês terem uma ideia. Aconteceu, vocês viram lá em Teresópolis, o depoimento daquele homem que ficou soterrado 16 horas. Ele falava que ouvia uma voz falando com ele, para ter calma, que ele ia ser ajudado. Quem falou com ele? Quem fala com a gente? Sabe aquela coisa que às vezes você fala assim, nossa, mas eu pensei em alguma coisa, aí que ideia boa que eu tive. Gente, é o nosso anjo da guarda falando com a gente. Então não é para a gente ter medo. Os espíritos nos influenciam sim, se eu quiser. Muitas vezes, a gente, por que tem o contágio, né, infelizmente, nós somos contagiados pela massa, né? Existe isso. Muitas vezes, mesmo eu, tendo um pensamento bom, consigo ser contagiado pela massa. Por quê? Por causa da minha sintonia, que eu fiquei lá com eles. Às vezes eu falo, gente, eu não vou mais ser maledicente. Mas você chega num ambiente que tem mais de 2 pessoas, que tem ali, quando você menos espera, você está falando mal. Olha o contágio mental aí. Tem pessoas que por amizade, por não querer distanciar dos amigos, não, vamos beber, beber é bom, vamos aqui só um. Não quero beber. Ah, vamos beber, só um pouquinho. Você cai em tentação, você bebe. Muitas vezes, a multidão, as pessoas, nos influenciam. E é aí que a gente, novamente, vigie. Vamos vigiar essas nossas pequenas falhas. Porque eles vão conectar com a gente, nos influenciar nas nossas fragilidades. Eles nos observam sempre. Eles sabem onde é o nosso ponto fraco, para que eles possam pegar e estar conosco. Mas a gente consegue simplesmente não abrir as portas para eles. É difícil. Eu não estou passando aqui nenhuma receita dizendo que é muito fácil. Porque quando a gente menos espera, a gente cai. Mas aí, gente, para fechar a nossa noite de hoje, vamos mentalizar sempre o nosso anjo guardião. Vamos sintonizar muito com pessoas que nos querem bem. Porque alguém que nos quer bem, passa energia boa para nós. E com essa energia boa, ela nos sustenta. Então, com essa energia que a gente transmite, a gente consegue fazer um mundo melhor. Porque esse contágio que eu falei com vocês, não é só para o mal. Quando acontece alguma coisa, o que acontece com o ser humano? Logo ele se dispõe a ajudar. Então esse contágio mental vem para o bem também. Acontece uma tragédia, quando você menos vê, já tem uma pessoa
arrecadando alguma coisa, fazendo oração, pensamentos positivos, e aí a gente começa a ajudar. Então, tanto é para o bem, esse contágio que a gente cai, quanto é para o... tanto é para o bem, que a gente vai fazer algo de bom, quanto é para o mal, que a gente acaba fazendo coisa que depois a gente arrepende. Então, que nessa noite de hoje, todos nós possamos nos sintonizar com o nosso anjo da guarda, com esse mentor amigo que está sempre nos protegendo, nos intuindo sempre, e vamos sempre colocar na nossa mente: não estamos sozinhos. Eu sei com quem eu posso estar, porque eu tenho esse poder, através da minha sintonia, do meu pensamento, de escolher o melhor. E nós vamos escolher estar ao lado do bem. Que Deus possa nos abençoar na noite de hoje. E muito obrigada.